Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Praenem Digital, sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Vamos continuar então aqui as nossas aulas de filosofia. Espero que vocês estejam curtindo aí e a gente vai continuar trazendo aqui alguns temas muito importantes para vocês mandarem super bem no Enem. Valeu? Então o tema de hoje da nossa filosofia, né? Nós vamos falar sobre filosofia helenística. Vamos falar um pouquinho sobre as correntes filosóficas que surgiram nesse período. Vamos estudar sobre os principais conceitos, os principais pensadores, as principais escolas que influenciaram a filosofia, né, na Europa, é claro, e depois também todo o mundo ocidental, de certa forma, foi impactado por esses pensadores e por essas grandes reflexões que eles proporcionaram para cada um de nós. Então, quais serão os nossos objetivos aqui na nossa aula de hoje? Nós vamos compreender esse período helenístico, vamos dar um pouquinho do contexto histórico aí para vocês, vamos compreender o epicurismo, compreender o estoicismo, o cinismo e o ceticismo. Essas quatro escolas que são fundamentais para a gente entender a forma que se comportavam, que pensavam em determinado momento da história a civilização ocidental. Então, vamos começar falando sobre a filosofia helenística, né, o contexto histórico e a filosofia helenística, o conceito de ataraxia, e depois a gente vai abordar cada uma das escolas apresentadas aí. Então, um pouquinho sobre o epicurismo, sobre o estoicismo, o cinismo e o ceticismo, essas quatro escolas aí, que hora ou outra sempre tem uma questão no Enem e a gente vai trabalhar aqui para você mandar super bem. Valeu? Então vamos pensar aí no contexto histórico do helenismo. Né? A gente tem algumas questões importantes aí. O legal da filosofia é que a filosofia ela ajuda a gente a entender um pouquinho da história também, que a gente precisa sempre de nos situar no tempo e no espaço aí, para a gente poder compreender a maneira que as pessoas pensavam naquele período. Então a gente está falando do período helênico, do período ou helenístico, ou simplesmente o contexto histórico do helenismo. Bom, esse quadro que está disponível para vocês é muito interessante, né? É do Alexandre o Grande e o seu cavalo inseparável aí que acompanhou ele nas grandes batalhas do Alexandre na conquista do mundo na Europa, na Ásia também. Bom, então vamos partir do início perguntar o que é helenismo, o que significa helenismo, né? Então, o termo helenístico é usado para se referir à civilização que utilizava o grego como língua oficial, a partir das conquistas de Alexandre o Grande em 336 a.C., até o domínio romano sobre a Grécia Antiga em 146 a.C., ou até o domínio romano sobre o Egito em 30 a.C. Então, tem aí alguns autores dão datas diferentes, mas no geral a gente percebe que o helenismo foi, então, uma espécie de plataforma cultural que perdurou tanto o Império Greco-Macedônio na sua expansão e no seu declínio, quanto também parte do Império Romano. Ou seja, se a gente pensar que o Império Romano ele substitui o Império Grego-Macedônio, ele sucumbe, né, depois da morte do Alexandre, sucumbe ao Império Romano, mas se a gente pensar que depois da conquista, digamos, militar do Império Romano, mas culturalmente, quem se sobrepõe ao mundo na sua maneira de pensar, nas suas formas de compreensão da realidade, é a cultura greco-macedônia. Então, é importante a gente pensar que mesmo depois do declínio do Império greco-macedônio, o Império Romano ele herda a maneira de pensar e de refletir dos gregos. Vejam, alguns fatores levaram ao tipo de filosofia que foi produzida durante o helenismo. A gente tem então alguns fatores que levaram a isso, né? A gente tem que perceber que nunca as reflexões elas são fora do contexto histórico. O contexto histórico ele acaba tendo um peso muito grande naquilo que está sendo produzido, seja intelectualmente, artisticamente, tudo isso, de certa forma, tem a influência do contexto, ok? Então, depois da morte do Alexandre, ele não tinha herdeiros, né? O império entrou em decadência e se dividiu em três reinos, né?
os chamados reinos helenísticos, né? Macedônio, Seleucidas e Ptolomaico. Concentravam o poder no soberano absoluto, olha só, com uma corte vasta e uma poderosa burocracia, algo que, aliás, inexistia na Grécia clássica. A gente tinha uma maneira também de compreender a política muito diferente. Os impérios passam a controlar cidades e, de certa forma, os indivíduos passam a ficar alienados do processo político, porque agora o poder não está mais nos indivíduos, mas o poder está na figura dos soberanos, dos imperadores, né, dos reis. Então, aquela conquista, aquele ideal, né, democrático, participativo, ele de certa forma já tem um pouco, já é frustrado logo na história seguinte aí, nos períodos, né, seguintes da história, daquele momento aí do auge da democracia grega, que a gente e ateniense, que a gente tanto tem como um ideal, né? Mas já vimos também que ela tinha um calcanhar de Aquiles, se a gente pode usar essa expressão. Bom, as assembleias democráticas, então, portanto, desapareceram. A terra, a manufatura, né? Ou seja, os produtos que eram produzidos, cerveja, têxteis, papiro, óleo, isso agora passa a ser monopólio estatal. Então, o Estado passa, de certa forma, a controlar essas questões aí. E isso vai, mais uma vez, então, distanciar, alienar os sujeitos, os indivíduos, as pessoas, né, dos processos. Né? Então, aquele ideal político não existe mais, as organizações elas se concentram toda a partir do soberano e a gente, então, vai forjando uma nova sociedade, uma nova forma de organização social. Agora, mas também existe um lado positivo, se a gente pode dizer, desse período helenístico, né? Se há o desaparecimento das cidades-estados, da participação dos indivíduos, por um lado, de outro lado, o mundo está em polvorosa, né? Esse fenômeno que a gente chama hoje de globalização, guardadas as devidas proporções, a gente pode perceber que lá na expansão do Império Grego-Macedônio já havia uma sementinha disso, porque esse período aí de mais ou menos 400 anos, né, de 3, 4 séculos aí, depende do autor que a gente está lendo, foi um período muito rico no sentido de troca cultural, certo? Então havia um intercâmbio, muito por causa do comércio, mas também por causa das conquistas, das trocas, em que havia o Alexandre o Grande, era um grande entusiasta disso, né? Então ele fundou diversas Alexandrias, cidades que eram conhecidas por ser cidades extremamente cosmopolitas, cidades grandes, cidades modernas, né? É sabido que a Alexandria do Egito, que foi né, uma das maiores, tinha uma comunidade judaica de 200 mil judeus, né? Então, assim, você vê o tamanho dessa cidade, né? Era uma cidade muito grande. E esses espaços, como eu falei, eram espaços muito cosmopolitas, né? Onde era impossível se pensar, algum tempo atrás na história, grupos tão distintos vivendo tão próximos, como ocorreu após essa conquista de Alexandre o Grande, esse intercâmbio cultural que aconteceu nesse período. Então, no mundo helenístico, há, no entanto, um fenômeno mais impressionante do que qualquer batalha de Alexandre, né? Gregos, egípcios, persas, hebreus, mesopotâmios, hindus, culturas tão ricas e distintas passaram a ter contato umas com as outras. Surgiu uma cultura nova, então, nem grega nem oriental, mas híbrida, sincrética, sendo por isso chamado de cultura helenística. E só lembrando que o termo helênico, ele significa assim, literalmente falar como grego, né? Porque o grego era a cultura, era a língua, né, das trocas comerciais, era a língua da academia, era a língua da cultura. E, portanto, então, é, mesmo depois de quando o Império Grego-Macedônio ele sucumbe, o Império Romano assume a língua grega como a língua da academia, dos intelectuais, dos sábios. Isso é muito importante a gente então, porque quando a gente herda uma língua, a gente sabe que junto com a língua vem toda uma compreensão do mundo e de realidade. Então, nesse sentido, ela traz junto com ela toda uma carga de significados, de sentidos, de imagens. Então, quando você assume nesse sentido
esse tipo de língua, de maneira de se comunicar, você está assumindo também tudo aquilo que está como carga simbólica presente nessa forma de ver a realidade. E foi isso que aconteceu. Aí vamos falar um pouquinho então sobre a filosofia, né? Falando da história, né? Do que aconteceu. Vamos falar então que tipo de filosofia estava sendo produzido nesse período aí de grande troca cultural, de intercâmbio cultural. Vamos pensar um pouquinho. Ela surge nesse contexto histórico, né? Então ela é fortemente marcada por uma preocupação central com a ética, aqui entendida como estabelecimento de regras do bem viver ou da arte de viver. Em outras palavras, né? Com o fim da polis grega, daquelas cidades, né, como eu já havia falado, cidades-estados, onde as pessoas tinham autonomia de decidir o futuro, né, da cidade, o andamento da política de maneira ideal, idealizada aqui. Mas, enfim, então, com o fim dessa polis, o advento das hegemonias, seja macedônica, romana ou bizantina, né, que o Império Romano também do Ocidente ele sucumbe, mas de certa forma a burocracia, algumas coisas são herdadas lá do Império Romano do Oriente, que depois se transforma no Império Bizantino. Então, essas hegemonias, de certa forma, elas não fizeram com que, por mais que a autonomia da política ficou abalada, mas então o eixo das reflexões se deslocou. O homem deixou de ser analisado em sua condição de animal político, que devia viver pela sua cidadania, mas alijado disso, ou seja, destituído de participar da vida política, porque agora você tem um rei, um soberano, que manda e os súditos têm que obedecer, ou desiludido com isso, a preocupação agora, ela deixa assim esse âmbito mais coletivo e passa a ser do âmbito mais individual do sujeito, e as reflexões então do período helenístico passa a ser essa preocupação com a felicidade pessoal, com a felicidade do sujeito. E dentro dessa reflexão da busca pela felicidade individual, porque as frustrações da discussão coletiva estão presentes, né, na sociedade. O que aconteceu então? A gente passa a buscar agora o conceito de ataraxia. O que seria essa ataraxia? A busca por essa felicidade. Vamos pensar aí junto comigo então. Para pensadores céticos, epicuristas, estoicos e até mesmo cínicos, né, a ataraxia seria uma completa ausência de perturbações ou inquietações da mente, concretizando o ideal tão caro à filosofia helênica, da tranquila e serena felicidade obtida através do domínio ou da extinção de paixões, desejos e inclinações sensoriais. O que isso quer dizer? Qual era a grande preocupação das escolas filosóficas helênicas? A felicidade plena, sem inquietações e sem perturbação. Isso é a ataraxia, a busca plena plenitude da vida, sem me deixar me influenciar por fatores externos ao meu redor. É claro que não há unanimidade entre eles, cada uma das escolas respondem de forma distinta ao que seria essa felicidade, né? Ou a pergunta, o que é a vida boa? Né? Que é a grande pergunta que mobiliza os pensadores e as escolas filosóficas do helenismo, é exatamente isso, a resposta, né? A busca por isso, o que é a vida boa, o que é a vida virtuosa, que seria a vida sem perturbação e tranquila. E aí cada grupo vai responder da sua própria maneira. Então vamos começar aqui pelo primeiro grupo, né? Ou a escola estoica. Essa escola estoica, ela é fundada, né, por um grego chamado Zenão. E estoica é porque eles faziam os encontros deles nos pórticos, né? Nos pórticos, nas entradas das cidades e tal. E aí isso é chamado, né, isso chamado de estoi. E aí então ficou o nome da escola estoica. Olha que frase interessante para a gente poder abrir a nossa reflexão aí sobre o pensamento de Zenão e dessa escola, né, que influenciou muito várias pessoas nesse período helênico. O sentido da vida é estar de acordo com a natureza. Parece uma frase muito simples, parece não guardar muitos segredos, mas ela é muito profunda.
Gente, em termos gerais, a escola estoica, ela defende uma aceitação, né, uma aceitação incondicional a tudo que está acontecendo à sua volta. Então, um estoico, ele não vai gastar energia com situações nas quais ele sabe que ele não vai conseguir resolver. É claro que se eu posso resolver através do uso da razão, né, eu vou resolver aquela situação, mas aquelas situações que eu percebo em que não tem como resolver, então ele não vai gastar energia com aquilo. Existe uma máxima muito interessante para a gente pensar sobre essa escola estoica. Vejam só, pense comigo, é um paradoxo, mas dá para a gente poder analisar. Por que eu não devo me preocupar com o problema? Um estoico diria o seguinte: se o problema tem solução, eu não devo me preocupar com o problema, porque, ora, porque ele tem solução. Então, se o problema tem solução, por que eu estou me preocupando com ele? Eu não devo me preocupar. E se o problema não tem solução? Um estoico diria: não se preocupe com ele também, porque não vai adiantar você se preocupar, porque ele não tem solução. Olha que interessante a saída que ele arrumou. As grandes perturbações é porque muitas vezes a gente quer gastar energia com problemas que não têm solução, ao invés de simplesmente aceitar essas questões de da forma mais natural possível. Bom, aí eu já falei para você aí quem foi o fundador, né? Foi o Zenão, 344, 262. Você tem outros pensadores também importantes, né? Você tem o Cleantes, o Crisipo, você tem o Sêneca, muito importante, Epícteto, também muito conhecido, e Marco Aurélio. Então a gente tem grandes nomes aí, muito conhecidos, que eram, digamos, seguidores dessa forma de pensar, que também tinham na sua estrutura de pensamento e de descrição da realidade do mundo, essa maneira de organizar a vida, a partir da aceitação, né, da vida como ela é, né? Então, fazendo aqui um trocadilho aí, né? Beleza. Eu já falei, né, que o termo estoico tem uma imagem aí para vocês verem, né, de onde que eram esses pórticos que eles se encontravam. Agora, uma coisa importante, que o estoicismo é a primeira ética universal fundada numa igualdade de princípio de todos os homens. Olha o que ele diz, eles vão dizer, né, ou vai dar a entender que cada um deve se pensar como cidadão do mundo. Isso é um cosmopolita. Olha que legal. Então eles defendiam que as pessoas, nós não somos cidadãos das nossas cidades. Olha a diferença, né? As cidades-estados, mas nós somos cidadãos do mundo. Tem muito mais a ver, então, com essa abertura que aconteceu com a expansão do Império Grego-Macedônio e depois com o Império Romano, né? Transcendendo fronteiras, né? E unindo povos, mesmo que do ponto de vista político, comercial, militar, mas de certa forma promoveu esse contato. E aí, mais uma vez, pensando aqui um pouquinho mais profundo sobre o pensamento dessa escola, chamada escola, né, estoica, é a noção da necessidade ao destino. Porque o homem deve resignar-se e aceitar os acontecimentos pré-determinados. Então, mais uma vez, você não deve lutar contra aquilo que você sabe que já é uma guerra perdida, vamos usar essa expressão. Você deve simplesmente aceitar as condições, né? O sábio, olha que interessante, ao invés de buscar mudar a ordem do mundo, deve saber mudar seus desejos. Então, o mundo não deve mudar por causa de mim, mas eu me adequar e aceitar o mundo da maneira que ele é, porque dessa forma eu vou ser muito mais feliz, segundo o pensamento estoico, é claro. Olha que legal essa imagenzinha, né? Ao invés de eu ter, olha, é uma força descomunal. Ao invés de simplesmente eu aceitar, eu vou com ela, né? É muito mais fácil eu ir do que tentar controlar. É claro que vai existir limitações para essa forma de pensar, mas dentro do contexto que eles estavam vivendo, é completamente aceitável que essa forma de pensamento fosse aceita e discutida naquele período. Então, os estoicos acreditavam que para manter a nossa ataraxia, nossa paz, né, a nossa tranquilidade, a gente deve então nos preocupar apenas com aquilo que podemos modificar. O que a gente pode mudar? Eu posso mudar o meu pensamento, as minhas ações, os meus sentimentos. Isso então eu posso me preocupar em mudar.
Agora, o que não está sobre a minha gerência, né? Aquilo que não está sobre a minha alçada, que aquilo que eu não posso mudar, modificar, não está no meu alcance, então eu devo simplesmente aceitar. Exemplo: morte, velhice, catástrofes naturais, a opinião dos outros. Isso não deveria me afetar porque não está sobre a minha gerência. Eu não posso fazer nada para poder alterar aquilo ali. E eu devo então focar em mim mesmo, naquilo que eu posso mudar e naquilo que eu posso transformar. Temos aí então uma outra escola, que é a escola epicurista, né? Então, fundada, aqui é o nome do próprio grande pensador e fundador dessa escola, o Epicuro. O prazer não é um mal em si, mas certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. Olha que interessante. Alguns vão dizer que essa escola também é famosa por inaugurar o hedonismo. A gente vai discutir mais à frente aí o que é. Mas o que ele está dizendo aqui não é de um prazer exagerado. A gente vai discutir qual é o tipo de prazer, então, que o Epicuro vai defender como aquilo que deve ser buscado por todas as pessoas. Então, como eu já falei, o Epicuro, né, funda essa escola, e aí o período aí mais ou menos de vida dele, 341 a 271 a.C. Então, notabilizado pelo tratado que ele propôs, né, da natureza, fundou uma escola em Atenas, reunindo-se com seus discípulos no jardim que ficou conhecido na antiguidade. O jardim tornou-se uma comunidade filosófica que põe em prática a ideia de frugalidade, serenidade, amizade, cumplicidade entre as pessoas e rejeição de superstição religiosa e vaidades sociais. Tudo que é bem, ele vai associar ao prazer, e tudo que é mal, associar à dor. Então, no caso, o que seria a felicidade? É assegurar-se com o máximo de prazer. Assegurar-se com o máximo de prazer significa assegurar-se do máximo de bem. E você, então, minimizar e buscar fugir da dor significa o quê? Nesses termos, você, então, fugir, né? E minimizar o que seria para ele o mal. O que é prazer para Epicuro é o prazer comedido, é o prazer básico, é você ter as necessidades, né, as necessidades mais básicas realizadas, satisfeitas, né? E você conseguindo chegar à realização dessas questões mais básicas da vida. Se alimentar é um bem, né? A gula seria um vício, um exagero. E, portanto, a gula, por mais que ela possa parecer ser prazer, mas o Epicuro vai dizer, não, a gula não é prazer, a gula é um mal, porque prazer seria o prazer necessário. Eu preciso me alimentar? Preciso. Não preciso me alimentar muito. Aí já seria um exagero. Então, a busca pelo prazer é o prazer básico, o prazer necessário. Eu preciso me repousar, ter uma noite de sono, dormir? Preciso, certo? Dormir muito, que pode estar associado a algum tipo de prazer, é preguiça. Então, só para a gente poder conseguir, então, entender a máxima do pensamento epicurista. Então, esse conceito difundido por Epicuro está enraizado no hedonismo. Volto a dizer, né, não a forma como a gente compreende hedonismo nos nossos dias, mas essa forma do hedonismo básico, necessário, um prazer básico, um prazer necessário que a gente precisa. Ou seja, essa maneira do Epicuro pensar deu origem a uma percepção moral que tem como base o prazer. Então, ser feliz é você realizar o prazer. Mas, volto a dizer, não é um prazer do exagero, mas o prazer necessário. Ele vai chegar a dizer, gente, que não existe prazer melhor do que beber um copo de água com sede ou um prato de comida com fome. Esses são os prazeres necessários para o Epicuro. Veja que é uma forma de vida muito simples, né? É uma forma de vida. Se o estoicismo tinha como máxima a aceitação das questões do entorno da vida, o epicurismo tem como a principal bandeira, digamos assim, a simplicidade da vida. Então você vai ser feliz realizando os desejos, os prazeres, né, mais básicos e necessários. Ele valoriza o prazer, né, como algo natural, porque o prazer é natural,
e a concepção de que a realização dos nossos desejos naturais, espontâneos e positiva deram origem à imagem certamente distorcida, que eu acabei de falar agorinha, de que o epicurismo é alguém devoto a uma vida sirenaica de prazeres, e não é isso que ele estava propondo. É um prazer básico e comedido. Então, finalizando, ó, ao contrário, o prazer excessivo joga-nos novamente na dor, que por sua vez nos leva à ação viciosa, a gula, a preguiça, a luxúria. Então, tudo isso são excessos de prazeres que talvez sejam naturais e básicos que o ser humano precisa, mas se o uso excessivo disso, né, nos leva então à dor novamente. Por isso então é um prazer comedido. Vamos agora para uma outra escola também muito curiosa, muito importante, muito interessante, que é a escola cínica, né? Quem nunca chamou alguém de cínico? Ah, você é um cínico. E muitas vezes nós associamos essa palavra ao sentido que ela tem hoje, né? A semântica que ela ganhou hoje. Uma pessoa talvez dissimulada, descarada, com personalidade meio dúbia, né? Mas o cinismo, na sua origem, ela não tinha tanto esse sentido como tem hoje, não. E a gente vai, então, compreender o que era ser cínico lá no período do helenismo. Essa corrente filosófica, né, teve uma origem com um discípulo de Sócrates, chamado Antístenes. A partir então dos ensinamentos de Sócrates, Antístenes assumiu que a virtude que fundamenta a existência humana é a virtude que fundamenta, né, a existência humana e não o prazer. Ou seja, o que fundamenta você viver feliz não é o prazer, como dizia o Epicuro, mas as virtudes. E que tipo de virtude é essa da qual ele está falando? Vamos entender. Esse filósofo dedicou a sua vida em demonstrar que o valor da existência humana não pode ser medido através de propriedade, mas do desenvolvimento pleno da sua humanidade. De certa forma, a gente vai perceber que o cinismo é talvez um movimento mais próximo do que a gente, da nossa realidade para entender o cinismo, seria uma espécie de movimento hippie, né? Seria muito próximo disso, dessa simplicidade, né? De evitar ao máximo a venda, sempre a troca e tal. Mas vamos entender um pouquinho mais aí do cinismo. Para ele, a busca pelo prazer afasta os indivíduos da verdadeira felicidade. Então, olha aí, nós estamos vendo uma escola que se contrapõe à outra. A primeira escola dizia que a gente devia aceitar o destino e ser feliz, para ser feliz. A segunda escola dizia que nós deveríamos viver uma vida muito simples e prazerosa para ser feliz. Essa escola agora vai dizer para nós que a vida feliz, né, ou a vida boa, seria então desenvolver virtudes. E que virtudes são essas? É interessante a gente pensar que a palavra cinismo, ela tem como origem a palavra cão, cachorro mesmo, um animal. Então, os cínicos defendiam uma vida de cão, uma vida simples, uma vida extremamente natural, sem nenhum tipo de protocolos, sem convenções sociais. A gente vai conhecer um personagem muito curioso aqui, o Diógenes. O cinismo é uma corrente filosófica que pregava o total desprezo pelos bens materiais e o prazer. Eles não só desprezavam o prazer, como a própria posse de bens materiais. O termo cínico tem origem no grego skinikos, que significa como um cão, e reflete a forma de vida dos adeptos dessa filosofia. Desde então, o significado de cínico é atribuído às pessoas que não possuem apego às convenções sociais e se sentem superiores por isso. Olha que interessante. Então, os cínicos, apesar de não terem nada, se sentiam superiores às pessoas que dependiam de alguma coisa para se sentir bem. Eles diziam: eu sou feliz ou virtuoso não porque tenho alguma coisa, mas porque simplesmente tenho virtudes. Aí, como eu falei, o personagem mais curioso dessa corrente é o Diógenes de Sinope, que foi discípulo de Antístenes. E há uma relação entre o Diógenes e um personagem muito conhecido aí na TV, né, pelas crianças de várias gerações, o Chaves, que morava num barril, que tinha uma vida muito simples, não tinha família, não tinha posse, não tinha nada, não tinha nem alimento, não tinha nada. Assim vivia o cínico Diógenes, também morava numa espécie de um barril com cães e não tinha nenhum tipo, a vida dele parecia com a vida de mendigo,
mas algumas anedotas são muito interessantes sobre ele. Dentre eles tem uma que ele andava pelas ruas, né, da sua cidade, com uma lupa na mão e dizendo que estava procurando homens honestos. Uma outra anedota diz, uma história, né, diz que Alexandre o Grande, que é contemporâneo dele, chega ao seu local, né, o seu barril, o seu local ali onde ele vivia, dormia, e pergunta a ele se ele estava precisando de alguma coisa. E segundo a historinha, ele vira para o imperador, para o rei, e fala bem assim: olha, chegue ao lado que você está impedindo o meu sol. Ou seja, umas outras traduzem: não tires o que não pode me dar. Então o rei oferece ele posses, bens, alguma coisa desse tipo. Ele simplesmente fala: dá-me licença, eu quero só o sol. Quero... Então, assim, tamanha era a forma é, de desapego e desprezo a valores materiais que essa corrente filosófica ela imprimiu no seu período. E aí o Chaves, né, essa obra da televisão, né, ela acaba se inspirando nessa história, e o Chaves, apesar de ter menos condições do que todos ali, é o mais feliz, né, o que se dá bem, é o personagem, é o protagonista da história. Bom, o Diógenes Sinopes foi discípulo, a filosofia e o modo de discípulo de Antístenes, né? E a filosofia e o modo de vida de Diógenes era admirado por diversas pessoas na Grécia Antiga, entre elas o imperador Alexandre o Grande. E aí a historinha que eu acabei de contar para vocês, do imperador chegando a ele, e ele então fala: ó, dá licença aí que eu só quero meu sol, não quero nada, não quero seu dinheiro, não quero fama, não quero riqueza, não quero nada, eu quero curtir meu sol aqui. E por fim, agora nós temos essa última também escola importante, que foi fundada por Pirro, caracterizada essencialmente, que é o ceticismo, né? Por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Então, na verdade, o ceticismo é uma corrente filosófica que, de certa forma, desconfia de tudo. Né? Duvidar seria a palavra mais ouvida de um cético. Né? Então, a palavra ceticismo vem do grego skeps, que significa exame, investigação, ou seja, eu não vou acreditar nada até que eu chegue à conclusão, né, que eu vou fazer um exame, uma investigação. Atualmente, a palavra designa aquelas pessoas que duvidam de tudo e não acreditam em nada. Podemos afirmar que o ceticismo, algumas afirmações importantes sobre essa escola, defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. Então eu não vou atribuir juízo de valor algum, porque eu não sei de fato o que aquilo é. Mantém uma postura neutral em todas as questões, não faz nenhum juízo de valor, deixa todas as questões suspensas. Então não tem lado, não tem certo, não tem errado. Questiona tudo o que lhe é apresentado. É uma outra característica também do ceticismo. Não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos, porque afinal de contas os dogmas não permitem o questionamento, são verdades fechadas, absolutas. Então ele fala: como? Ninguém tem certeza de nada, ou não deveria ter, então por que existe um dogma? Portanto, né, se estivermos dispostos a aceitá-lo, alcançaremos a afasia, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema. Então ele defendia que a felicidade é isso, é a afasia, é você não julgar nada como positivo ou negativo de maneira temerária. Em seguida, entramos num estado de ataraxia, de despreocupação, e somente assim poderemos viver a felicidade. Ou seja, quando você suspende os juízos e você não fica atribuindo uma coisa boa, outra má, você então é feliz. Segundo nos consta, o Pirro viajou em vários locais junto com Alexandre o Grande, e o confronto com cultura muito distinta fez com que ele desenvolvesse essa forma de pensar. Uma coisa que era verdade em um lugar poderia ser mentira no outro, negada. Então, isso fez com que ele falasse: olha, nós precisamos suspender o juízo e não afirmar categoricamente uma coisa ou outra. Essas são as nossas referências biográficas. Nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Daqui a pouco a gente está indo mais um encontro falando sobre filosofia.